A senhora dizia que fazia cerca de 4 anos, né, que não visitava a cidade de É Souza. verdade. Sente saudades da cidade de Sorriso? Sinto muita saudade da cidade de Sorriso, dos amigos, de tudo. Do sertão, porque foi uma grande parte da minha vida, foi vivida lá, né? As suas grandes amizades, a senhora consegue lembrar? Consigo. Agora, diante da minha idade, muitos já faleceram, né? Muitos amigos meus já faleceram. Ainda tem, outros mudaram de Souza, mas eu tenho grandes amigos ainda lá. O Zé Lito, Maria Aurélia, os Veras. Eu quero lembrar também de amigos queridos, muito da minha vida toda. Um é Zé de Maris, que cuida até hoje da Fundação Antônio Maris. Uma pessoa que foi dedicada, criada lá em casa. Tem também Marta da Betânia, que é uma prima muito querida, que também ajuda muito lá na Fundação. José Alain, que sempre foi nosso amigo. Tem muitos. Eu tenho medo de pecar pela omissão, porque é difícil, ainda mais na minha idade, lembrar de todo mundo. Mas esses são os que eu lembrei no momento. Pessoas que a senhora conheceu através da política implantada por Maris em Souza. Porque eu fui lá logo que eu casei e naquele tempo Souza era muito pequena, então todo mundo era amigo. As pessoas todas amigos. Tinha aqueles mais velhos que receberam a gente com muito carinho, a minha Maris. E então eu tenho aquela afeição pela cidade e pelos amigos de lá. A senhora acompanhava o trabalho assim de perto de Maris na prefeitura? Ajudava o prefeito Antônio Maris? Acompanhava. Eu sempre acompanhei tudo. A vida de Maris política, sempre acompanhei desde o princípio. Eu andava com ele em todos os cantos e sabia os problemas todos. Andava nas casas, tinha contato com as pessoas, sabia o que reivindicavam. Então, era um trabalho feito a dois, vamos dizer assim. Naquela época, aliás, hoje a gente vê muito a questão do assistencialismo, né, nas administrações municipais. Era uma situação que Maris praticava ou ele era contra essa questão da política, do assistencialismo, do tomar lá da cá, da troca do voto pelo favor, enfim, como é que funcionava isso em Souza nos anos 60? Não, isso aí de tomar lá da cá, mas nunca aceitou não, né? Agora, como a pobreza era muito grande em Souza, que eu acredito que ainda seja, ainda tem vários focos de pobreza, então Maris, na prefeitura ele dava o remédio, dava o caixão e fez também os direitos do trabalhador. Ele quem instituiu o salário mínimo na prefeitura de Souza. As pessoas tinham direito ao salário mínimo, a carteira assinada, que antes, quando ele chegou lá, não tinha isso. Então, ele fez muitas obras assim, sociais, populares, e ajudava no que o povo precisava naquela pobreza extrema, porque era extrema. Certo, e também priorizava a questão do fator transparência, né? Tinha Transparência, prestação de contas da naquele prefeitura. tempo não tinha rádio em Souza, nem tinha em Cajazeiras. Então, todo dia ele mandava um funcionário levar o balancete no final da tarde para ser publicado na Rádio Cajazeiras. Era o balancete do dia da prefeitura, o que foi gasto, o que entrou. Era tudo, claro, era essa política que tem hoje, né, de abertura dos governos, ele já tinha naquele tempo lá em Souza. Certo. Isso fez com que, por exemplo, décadas depois, ele chegasse a ser governador e antes disso deputado, senador. Foi justamente o destaque por esse modelo de política que ele implantou na prefeitura de Souza que o fez ficar conhecido no restante do estado? Eu acredito que sim, Levi, porque Maris sempre foi uma pessoa que era tido e era verdade, que é como uma pessoa honesta, muito honesto, muito comprometido com o povo. Ele teve sempre uma vida de compromisso político, mas compromisso sério. Então ele tinha aquela figura de austeridade, de seriedade e também de condescendência e amizade com as pessoas mais humildes. A senhora falou num ponto muito importante, um valor assim inestimável, que é a questão da honestidade.
Não sei se a senhora sabe, mas alguns políticos às vezes quer se comparar a Antônio Maris. Há algum político hoje, né, que possa se comparar ao modelo de Antônio Maris? Levi, eu não comparo nenhum político com o Maris, não. Eu acho que ele foi incomparável. Talvez seja presunção minha, mas eu tenho quase certeza disso. E nem no passado também não tinha nenhum que se comparasse a ele, não. A senhora acompanhava de perto as disputas, as campanhas eleitorais? Participava dos pleitos? Participava de todos, em cima do palanque. Discursava? Discursava. Que eu dizia que a única coisa que ele não me pedisse era para fazer um discurso, que eu tinha uma timidez terrível, mas depois já estava discursando. Então já era uma mulher atuante, né, naquela época. Eu sempre participei de tudo com ele. Inclusive, ele fazia questão que eu participasse, né? As pessoas diziam, não, Mabel, você está andando com o Maris com ciúme, mas não era, não. É porque ele fazia questão da minha companhia, da minha opinião, das coisas todas que ele fazia. Durante muito tempo, né, isso serviu para discursos em muitas campanhas, essa disputa entre família Gadelha e grupo liderado por Maris. Como era, Mabel, os bastidores assim dessa, não vou dizer inimizade, né, mas dessa questão, desse jogo muito rigoroso em relação à disputa, às campanhas entre Maris e a família Gadelha? Levi, nesse tempo não tinha bastidores, não. Tinha briga mesmo. Era briga. Era adversário mais do que isso, né? Porque eram como se fosse dois representantes, duas correntes. Aí tinha os Gadelhas e os Maris, né? Então, uns detestavam os outros, né? Quer dizer, eu estou dizendo até do povo. O povo que acompanhava a gente não queria nem ouvir falar em Gadelha. Os que acompanhavam os Gadelha não queriam nem ouvir falar em Maris. Mas isso, graças a Deus, depois passou. Maris fez as pazes com Marcondes e nomeou ele secretário da Agricultura no governo dele e ficaram amigos, porque inclusive eram novas gerações, né? Os mais antigos, os mais velhos, é que tinham essa prevenção, como diz o povo lá no sertão, era do carrancismo. Até que ponto essa animosidade entre os dois fez mal à cidade de Souza? Ou isso não interferiu? Não fez não, eu acho que até ajudou, porque o povo votava, naquele tempo participava da política com muita emoção, eram apaixonados mesmo na política e eles trabalhavam para eleger cada um o seu candidato, né? Então os candidatos também trabalhavam para retribuir, né? Certo. A senhora chegou a fazer parte desse processo de aproximação de Maris com Marcondes? Torceu para isso? Não, Enfim. torcer eu não torci não, mas essa aproximação já vinha acontecendo antes, né? Já vinha acontecendo quando os mais velhos se foram, né? Então, Marcondes, eu sempre admirei muito Marcondes, porque era uma pessoa... Mesmo adversário do seu marido, mas eu achava que ele era, assim, uma pessoa de visão, era uma pessoa inteligente, preparado. Então, eu sempre admirei muito ele, mas não votava porque era Gadelha, né? Mas depois, aí, essa aproximação já vinha se processando. E quando terminou, nós fomos na casa de Marcondes, fomos muito bem recebidos pela mãe dele, inclusive, Dona Miriam, e pelos irmãos também. Fomos recebidos lá na casa dele, que selou o compromisso de Maris com ele. Certo. Aí, daí saiu acordo para Maris, vencendo a eleição, Marcondes ser secretário. Não, eles nem fizeram. Ou já foi uma outra situação? Não houve nenhuma exigência, outro momento, não. Né? Agora, quando Maris foi governador, aí ele convidou Marcondes, né? Mas não tinha nenhum compromisso acerca disso, não. Certo. A senhora acompanhou os últimos dias de vida, os últimos meses, a luta de Maris contra o câncer. Como é que foi para a senhora, né, como esposa do governador, mas também, sobretudo, como companheira, como esposa? Foi muito doloroso, né? Ainda mais que Maris sempre teve vontade de ser governador, porque ele queria fazer muito pela Paraíba. Ele sempre teve muita vontade de trabalhar pelo povo, de melhorar a situação dos mais pobres. E, infelizmente, não conseguiu, né? Então, ele sofria muito com isso, porque não podia fazer o que ele tinha vontade, não teve mais tempo, como ele dizia.
Mabel, a senhora disse que sempre acompanhou de perto e participava efetivamente do dia a dia, da disputa eleitoral e era ouvida também. Nesse momento em que Mariz é acometido de um câncer e inicia essa batalha, é justamente no ano em que ele toma posse, à frente do governo do estado da Paraíba. Como foi para Mariz entender aquilo depois de uma vitória de uma eleição estadual, um sertanejo que chega ao cargo de governador, enfrentar um câncer, e como foi para a primeira-dama e para a família? Ah, foi terrível. Foi terrível, mas ele já vinha com esse câncer antes, né? Na campanha ele achava que estava curado. Porque os médicos disseram que ele estava curado, aí depois, eu não sei se muito trabalho da campanha, essas coisas todas, aí ele apareceu com metástase, né? Justamente quando tomou posse de governador. Então foi um golpe grande para ele e para todos nós, né? Foi bem difícil. Foi. Mabel, a história de vida de Mariz, para quem conhece, ou que ouviu, ou que leu sobre, sabe que ele sempre foi um homem muito dedicado, desde a sua história em Souza, como também enquanto governador. Em algum momento, a partir dessa leitura, dessa perspectiva hoje, a senhora como viúva, com a família toda, Mariz em algum momento se dedicou mais à vida pública do que à sua própria saúde? Claro, Maria não ligava à saúde, não. Ele fazia, uma vez, uma vida, ele fazia os exames, aí não ia nem buscar. Queria que eu fosse buscar, dizia, vou não. Agora, a vida dele era política, né? Ele era uma pessoa dedicada de corpo e alma. Eu não sei o que seria ele sem política. Sem aquela... Ele exagerou? Não, é porque era muito trabalhoso, né? Além disso, política, para quem não tinha dinheiro, naquele tempo já era difícil. Hoje é mais, né? Verdade. Mas naquele tempo já era difícil. Então ele tinha que estar em todas as partes ao mesmo tempo, com as pessoas que votavam nele, percorrer o estado todo, até quando ele era deputado federal mesmo, viu? Ele teve 5 campanhas de deputado federal, uma de senador, mas a de senador ele já tinha mais apoio, né? Porque tinha a de governador também, com o Ronaldo, com o Humberto. E então ele teve essa vida política muito trabalhosa, muito árdua. Tinha dias que a gente fazia um comício em Souza e para amanhecer o dia em João Pessoa, eu viajava a noite toda. Naquele tempo também as estradas não eram tão boas, né? Verdade. Mabel, Mariz, prefeito de Souza, deputado federal, governador, senador, uma vida dedicada à política. Após o falecimento, a Paraíba reconhece, na sua opinião, o que Mariz deixou de legado ou não? Eu acho que reconhecem. Pelo menos é porque hoje já faz mais de 25 anos que o Mariz faleceu, então as pessoas mais novos não se lembram, só lembram de ouvir falar. Mas as pessoas que conheceram ele, essas sim, elas reconheceram e ainda hoje, aqui de repente, eu tenho uma pessoa que vai trabalhar comigo, aí disse que é da Paraíba, eu disse, é da Paraíba. Aí ela vê Mariz, a senhora é alguma coisa de Antônio Mariz? Gente moça mesmo, porque meu pai era louco por ele. Muita gente aqui comenta isso. Mabel, enquanto companheira de Mariz, nessa vivência, tem algo na vida política de Mariz que tenha literalmente o dedo de Mabel? Por exemplo, hoje a gente vê no Brasil de que a maior parte do eleitorado é feminino. A maioria do eleitorado é feminino. E hoje, nós estamos em 2024 e se fala sobre o protagonismo da mulher na política. A senhora dizia que era ouvida, participava, colocava o dedo, entrava ali, até discursava, né, em evento político. Lá em 1960, 70, 80, isso era algo que no Brasil ainda era algo iniciante ainda, né, digamos assim. Mas tem algo da vida que Mariz tenha feito, que tem o dedo da mulher, da esposa, Mabel? Eu acho que sim, porque o fato de eu acompanhar ele em tudo, inclusive nos gestos políticos dele, eu acho que era um dedo meu, né? E naquela época... A união com a família Gadelha teve o dedo de Mabel ou Mabel foi contra? Não, nem fui contra nem a favor. Isso aí foi uma decisão dele. Decisão dele. Muito bem, nossa conversa aqui na Capital Federal, no projeto Brasília em Destaque, é com
a viúva do ex-governador da Paraíba, Antônio Marques da Silva Maris. Mabel, um outro assunto agora, vez por outra vai para a justiça essa discussão das pensões, né, dos ex-governadores, viúvas, enfim. Qual é o ponto de vista de Mabel Maris sobre essa questão? Eu sou suspeita porque eu recebo essa pensão, né? Agora, essa é uma pensão que, desde que Maria morreu, há mais de 20 anos, ela nunca aumentou um tostão, né? É uma pensão que sempre existiu, sempre teve, e eu acho que é justo. Inclusive, o tribunal agora deu uma decisão definitiva, né? Para receber pensões que estavam suspensas. Muito bem. Mabel Maris, depois do falecimento de Antônio Maris, a senhora nunca pensou em disputar cargos? Nunca passou pela sua cabeça chegar a conversar com a família? Está aqui suas filhas, né? Luciana e Adriana. Nunca imaginou, além daquela eleição, claro, que a senhora disputou na chapa de Lúcio Matos? Não, nunca pensei, porque, inclusive, eu já dei minha conta com a política de Maris. Eu gosto, eu voto, eu torço, mas disputar cargo, não. Inclusive, quando Maris faleceu, Maranhão me ofereceu para me apoiar para deputada federal e eu não quis. Aí ele disse, não, então eu apoio Hinaldo. Eu disse, tudo bem, eu também apoio. Mas não quis cargo nenhum, não. O resultado daquela eleição, de certa maneira, trouxe alguma frustração? A senhora acha que o eleitorado sousense foi injusto, né, com a chapa? Não, acho que não. Eu acho que talvez, ou talvez não, os adversários souberam fazer uma campanha melhor do que nós, né? Porque nós fizemos uma campanha grande, mas eu não fiquei frustrada, não, porque eu não esperava que a gente ganhasse, não. Sinceramente, eu não esperava. Desde o início já achava que não daria certo. Eu fui a vice de Lúcio, mas para ajudar na campanha, porque como naquele tempo meu nome ainda estava muito na vista, né? Que fazia pouco tempo, Maris tinha falecido, Maranhão ajudou muito na campanha, mas eu não achava fácil, não. José Maranhão, a senhora falou nele agora. Qual a importância que ele teve, né, para Maris, para a senhora, para o casal, enfim, a contribuição que ele trouxe para a política da Paraíba? Eu acho que Maranhão foi um bom governador, foi um bom político. E eu gostava dele, admirava muito. Agora, Maris contribuiu mais para a vida política dele do que ele para Maris, né? Para ser sincera, porque Maranhão, quando Maris foi candidato a governador, queriam que o vice fosse, eu nem me lembro quem era um desses deputados lá do Brejo, mas Maris não aceitou. Disse que queria que fosse Maranhão. Aí impôs a candidatura de Maranhão e eles aceitaram. Maris e Maranhão. Então, aí Maranhão ficou conhecido, né? Que ele era deputado há muitos anos, desde novo, mas ele tinha muito voto naquela região, de Araruna, tudo, aquela região dele. Mas depois, aí ele passou a ser, quando ele foi vice de Maris, que ele assumiu logo depois, com a morte de Maris, ele fez um governo espetacular, né? Tanto que foi reeleito. Mabel, se a senhora pudesse lembrar de um fato marcante da história da família com o político Antônio Maris, qual seria um episódio que a senhora pudesse lembrar agora? Olha, são muitos, mas um que eu me lembro com muito carinho é da chegada dele em João Pessoa, quando ele não foi naquela eleição que ele disputou. E quando ele chegou, que tiraram ele do avião nos braços. O povo estava todo no aeroporto, e invadiu o aeroporto, e praticamente tirou ele lá de cima, sem escada, sem nada, do avião nos braços. Eu achei uma demonstração enorme de carinho e de amor do povo paraibano por ele. Valeu muito a pena ter dedicado a vida toda a esse projeto. Valeu muito. Mas é por isso que eu não quero mais ser candidata. Porque eu passei 33 anos nessa história. Mas valeu a pena. Valeu porque era o ideal dele. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Também. Faria tudo. Faria tudo de novo.
Muito bem, e participam também nessa nossa conversa aqui em Brasília, no projeto Brasília em Destaque, as filhas do casal Maris e Mabel. Adriana, que é antropóloga, e Luciana, que é jornalista. Adriana, satisfação conversar com você aqui. Obrigada, Levi. Para a gente é uma honra e uma alegria estar aqui falando para o pessoal da minha terra, que eu sou de Souza, né? Uhum. Eu acho que essa é uma das raras oportunidades, ou talvez a primeira, assim, publicamente, que a senhora fala, né, para Souza, para a região, contar um pouquinho dessa convivência, né, do que foi, ou do que representa, sobretudo, a Adriana Antônio Maris na sua vida. Eu acho que representa, assim, basicamente, grande parte da minha vida e até hoje, né? Eu, quando nasci em Souza, nasci, assim, já dentro do contexto político, né? Porque eu nasci e eles abriram, vamos dizer assim, uma visitação. As pessoas iam lá para conhecer a filha do prefeito, então eu já nasci nesse meio, né? Já nasci, vamos dizer assim, dentro do berço político deles, né? Dos dois. Então, para mim, papai, né, vou falar assim, é uma grande referência de vida. Ele e Mabel, né, minha mãe, os dois trouxeram para a gente, eu acho que uma noção de mundo, uma visão de mundo, de como se portar, né, de como ter, vamos dizer assim, ideais que não sejam só individuais, mas coletivos, né, de ter compromisso social, né. Então, essa questão da integridade que eles sempre passaram para a gente, né, da coisa da transparência, do nome. Eu lembro que o papai falava, a única coisa que a gente tem na vida é o nosso nome. Zele por ele, né, faça tudo para manter, né, o seu nome limpo, para ser uma pessoa decente, né. Então, acho que, para mim, é uma alegria ter tido a honra de ser filha desse casal, né, que, além de tudo, as pessoas conhecem papai muito pela austeridade, mas era um contador de causo, né. Ele tinha muito bom humor quando ele estava socialmente, assim, numa festa, ele era engraçado, as pessoas riam muito, era um lado dele, assim, que poucas pessoas conhecem. Nessa observância, nos passos da política, a senhora acompanhando a trajetória do seu pai, o que mais lhe impressionou do ponto de vista positivo na política e o que mais lhe assustou também, se é que algo lhe assustou, Adriana? O que mais me impressionou mesmo, assim, que me impressionava nele, é que política a pessoa tem que engolir muito sapo, né? Sim. Porque você faz os acordos não são respeitados, às vezes você tem traições, tem questões assim difíceis. E eu me lembro que eu, mais jovem, assim, né, eu ficava furiosa, não queria mais saber de determinados, né, companheiros dele, falava que isso é um absurdo. Ele falava assim, não é assim não, todo mundo humano, isso aí faz parte, né, a gente tem que ser mais tolerante. Então isso me admirava nele, né, que é isso que uma mãe contou do Marcondes, que depois realmente ficaram amigos e um admirava o outro. Eu aprendi a admirar também. Então a gente tinha muito isso de vê-lo nessa flexibilidade. Ele não era uma pessoa magoada, uma pessoa raivosa, né? Não era rancoroso. Agora, não era rancoroso. Agora, o que me assustava às vezes, né, principalmente quando eu era criança, era a coisa das multidões, né, que era sempre muita gente, né? Então era uma coisa admirável, ao mesmo tempo para uma criança era assustador, porque a gente até brincava quando chegava em João Pessoa, né, que a gente descia o avião, a gente falava tchau papai, oi doutor Maris, né? Porque ali ele já entrava na vocação dele e entrava mesmo, né? Era uma coisa assim de ser muito amado, né? Então a gente aprendeu a dividir esse amor de pai com o amor, né, dos eleitores, dos outros amigos, né? Ok, Adriana, que belo testemunho, tá? Obrigado a você. Eu que agradeço. Forte abraço. A gente também conversa aqui com Luciana, outra filha de Maris e de Mabel, ela que é jornalista, né, da nossa área, né, Zé Neto e Peterson Santos, ouvintes e internautas. Luciana, satisfação conversar aqui com você. O prazer é meu, assim, a satisfação saber, né, que a gente está aqui, mas está falando com o pessoal de Souza, né, com os amigos, com as pessoas ali da nossa região, né, pela qual a gente tem tanto carinho, tanto apego. Certo. Essa observação que
a sua irmã fez é semelhante à sua? A senhora tem algum ponto diferente do que ela pensa, do que ela imaginou, do que ela vivenciou em relação à política no tempo do seu pai? Eu acho que é bem parecido, né? A gente respirava política, né? Eu tenho assim muita lembrança dele, assim, da paixão pela política, né? Da dedicação, da coisa de ser um ideal mesmo, de ser movido por um ideal, né? E quando eu falo de paixão, assim, eu lembro ele fazendo os discursos, porque era uma coisa que ele fazia questão, né? De fazer os discursos dele, os pronunciamentos de campanha, mesmo quando já era uma coisa mais profissional, que tinha alguém ali que alinhavava alguma coisa, mas ele fazia questão de finalizar com o texto dele, com a mensagem dele, né? E quando eu falo assim da paixão, é porque eu fico me lembrando assim determinadas circunstâncias políticas que ele sentava assim para fazer o discurso que ele ia, né, pronunciar lá na Câmara, no Pinga Fogo, na sessão, e assim sempre muito envolvido, né, assim com emoção. Né? Tinha essa emoção. E eu acho que isso ficou para a gente, porque embora a gente não faça a política, né, ali, né, de representar aí as pessoas e se candidatar, mas assim, a política é total parte da minha vida, assim, né? Eu dou muita importância à política, tenho uma visão assim muito positiva, né, do que é capaz, de como pode ser transformador, de como pode influenciar na vida das pessoas e contribuir, melhorar. E é uma coisa que me emociona. Né? A política, assim, quando as pessoas se juntam para reivindicar alguma coisa, quando as pessoas se juntam para fazer alguma coisa positiva, isso eu acho emocionante sempre. Como Luciana, filha e jornalista, observava o relacionamento de Maris com a imprensa na época que ele estava exercendo os mandatos? Há alguma relação, semelhança, ou algo parecido com o que acontece hoje? Ou tem muita coisa diferente? O mundo era muito diferente, né? E também quando ele morreu eu era recém-formada, então era coisa assim, eu também estava começando, né? Então não tive, assim, quando eu fui me desenvolvendo profissionalmente, ele já não estava mais aqui. Mas o mundo era muito diferente, né? Porque eu lembro que na última campanha estava chegando o celular, né? Então era tudo muito mais lento, né? As notícias saíam no dia seguinte, não era nada imediato como é hoje, né? Assim, as informações corriam muito mais lentamente, né? E tinha a coisa da imprensa mesmo, porque hoje a gente tem uma democratização enorme aí, né, do acesso e da produção de informação e, ao mesmo tempo, situações desafiadoras, né, como as fake news, né, a proliferação, né, de notícias aí que não correspondem, né, à realidade, né. Então é outro mundo. Mas, assim, eu acho que como ele sempre, da forma como ele sempre foi respeitoso, né, com as pessoas, com o seu eleitorado e com os políticos ali que conviviam comigo, assim também era com a imprensa. Maravilha. Para a gente encerrar, em poucas palavras, defina Antônio Marques da Silva Maris. Eu acho que, assim, em uma palavra, ele era um idealista, né, e que se moveu em função desses ideais. Né, ideais de fraternidade, né, de solidariedade, né, como ele dizia, né, a dor de um é a dor de todos, né, e assim o grande sonho dele era ver as pessoas menos favorecidas tendo acesso a melhores condições de vida, né, e a direitos que são fundamentais. Muito bem, ouvimos Luciana e para a Adriana, em poucas palavras, resumindo Maris. Eu acho que ele era um idealista, né? E no bom sentido da palavra, um estadista, no sentido que ele tinha uma visão de planejamento, né? Ele pensava longe. Então, por exemplo, para Paraíba, ele tinha projetos para muitos anos, né? E ele pensava regionalmente cada projeto. Então, era uma pessoa basicamente fraternal, né, que tinha muito amor
pelo lema da igualdade, da fraternidade, né? Então, uma pessoa realmente missionária, no bom sentido da palavra, né? Alguém que é vocacionado. Resta essa pergunta também para Mabel. Eu acho que elas já disseram tudo, Levi. Realmente, Marisa era isso. Era uma pessoa, ele estudava muito, era muito preparado para a vida, e especialmente para a vida política. Ele sempre estudou, lia não sei quantos livros ao mesmo tempo, né? Ficava com os livros lendo e para se orientar politicamente, de grandes estadistas, de pessoas, ele sabia julgar a política, o povo e o seu amor pela política e pelo povo. Faz muita falta. Para nós, eu acho que para Paraíba fez muita falta também. Muito bem, dessa forma a gente encerra essa entrevista exclusiva, tripla entrevista, Mabel Mariz e as filhas Adriana e Luciana, aqui em Brasília, sendo nós recebidos em sua residência para conversar com os souzenses, sertanejos, todos que acompanham o projeto Brasília em Destaque. Está só começando, hoje é só o primeiro dia, durante a semana vem muito conteúdo jornalístico bem produzido para você.